parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, capítulo 3, propósito da educação no budismo. Hoje nós vamos estudar um tema cujo título é Defeitos do Pote, onde o Lama diz: no sistema de educação budista, é muito difícil acreditar que alguém possa avançar sem um guia. Não é má vontade, é que as ilusões são muito profundas e, além do mais, temos intranquilidades próprias, internas. Ainda que estejamos escutando instruções, nossa mente divaga. Outras vezes, começamos a refletir sobre o que ouvimos e perdemos o ensinamento seguinte. Então, pessoal, aqui o Lama está começando, no primeiro parágrafo, nos falando sobre a importância de termos um guia. No nosso caso, nós que estamos aqui fazendo um culto espírita, o culto do Evangelho no Lar, adotamos como guia Jesus. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso mestre, Jesus é aquele que vai à nossa frente como um farol iluminando os nossos caminhos, tranquilizando nossas aflições, nos consolando nos momentos de sofrimento e nos dando força quando precisamos enfrentar as dificuldades com coragem para crescermos espiritualmente. Então, o guia é essa figura que nos auxilia a trilharmos o caminho com mais segurança e menos tropeços. E é também essa figura que, quando nós tropeçamos, nos estende a mão e nos ajuda a nos reerguermos para seguirmos caminhando. E aí o Lama segue dizendo: por isso, na educação budista, começamos ouvindo sobre como ouvir. Tentamos desenraizar os obstáculos mais evidentes. O ouvir tem obstáculos imediatos. Então vejam, olha como é muito interessante essa perspectiva budista da educação, Antes de querer que a pessoa apreenda aquilo que está ouvindo, primeiro a educação budista busca fazer com que a pessoa desenvolva a habilidade de ouvir. E isso lembra uma passagem do Evangelho também, Porque no Evangelho Jesus fala: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir e vejam aqueles que têm olhos para ver. Então, Jesus também diz: precisamos treinar nossos olhos, nossos ouvidos e nossos sentidos de um modo geral para que possamos compreender a mensagem evangélica, para que possamos compreender o ensinamento espiritual. E na educação budista não é diferente. Ela começa a nos ensinar como desenraizar aqueles obstáculos que estão arraigados na nossa mente e que nos impedem de ter uma plena compreensão dos ensinamentos. E o Lama já começa aqui por dizer que o ouvir tem obstáculos imediatos. Precisamos desenraizar o que chamamos de os 3 defeitos do pote. É fácil ver que diferentes seres têm diferentes tendências e é muito raro o pote ser realmente perfeito, ou seja, receptivo. A raiz dos defeitos do pote está na ação das 6 emoções perturbadoras. Então aqui, pessoal, nós vamos começar a ver o que dentro da proposta de educação budista significa o pote. Esse é o primeiro ponto que nós temos que esclarecer. O pote somos nós. E por que os mestres e professores budistas escolheram o pote para nos representar? Porque o pote é aquele vasilhame, aquela vasilha cuja função é receber conteúdo, O pote você coloca água, você coloca farinha, você coloca comida, você coloca alguma coisa, Agora, quando nós somos comparados a um pote, ao mesmo tempo, os mestres espirituais vão perceber que nós temos aquelas dificuldades que acabamos de citar agora há pouco, que é uma falta de habilidade para ouvir os ensinamentos com uma profunda compreensão, E aí,
no caso da proposta de educação budista, eles vão citar quais são os obstáculos que nós precisamos vencer para nos tornarmos um pote perfeito, um pote que recebe o ensinamento, aplica e cresce espiritualmente com a aplicação desse ensinamento, né? E vamos atentar também aqui, antes da gente entrar no primeiro defeito do pote, que o Lama chama a atenção no final do parágrafo para o fato de que a raiz dos defeitos do pote está na ação das nossas 6 emoções perturbadoras, né? Ou seja, o que é que dificulta a nossa compreensão clara dos ensinamentos? A raiva, o medo, a carência, a inveja, o orgulho, a preguiça ou falta de disciplina, o apego, o desejo, né? São as emoções perturbadoras que nos prendem à roda da vida, ou seja, a uma atuação muito materializada, né? Ou seja, a uma atuação que tende a se distanciar dos ensinamentos espirituais, né? São essas emoções perturbadoras que nos mantêm presos a esse tipo de comportamento, né? E de operação no mundo, e que, portanto, nos afastam de uma plena compreensão dos ensinamentos. O primeiro defeito é o pote emborcado, ou seja, virado de cabeça para baixo, no qual não se pode depositar nada. A pessoa chega para ouvir, mas não apreende nada. A origem deste defeito está no orgulho ou na inveja. Se pudermos substituir estas emoções pela humildade e pelo apreço ao professor, poderemos superar este defeito. Olha que coisa interessante, pessoal, né? Então, o pote emborcado, o pote virado de cabeça para baixo, caracteriza aquele ser humano orgulhoso, né? Que acha assim, cara, quem é esse mestre para achar que pode me ensinar alguma coisa? Jesus foi tratado assim por boa parte das pessoas que conviveram com ele, né? Aqueles que o crucificaram, sobretudo, olharam para ele e falaram assim, como é que um carpinteiro quer agora nos dar lições de espiritualidade? Então, todas essas pessoas que conviveram com Jesus eram potes emborcados, virados de cabeça para baixo. O que acontece com o pote emborcado? Por mais que você tente colocar conteúdo nele, o conteúdo cai, não entra nada, porque ele está virado de cabeça para baixo. A gravidade atrai tudo para fora dele. Então, é o orgulho que está contido aí, ou que está representado por esse simbolismo do pote emborcado, né? Ou até pela inveja também, né? A inveja também está simbolizada aí, porque, por exemplo, no caso de Jesus também, por que os fariseus o condenaram à crucificação, né? Porque foram os fariseus que propuseram a crucificação dele. Os romanos não estavam ligando muito aliás, os romanos não ligavam para discussões religiosas, eles só queriam poder militar e político e econômico. Discussões religiosas não eram um problema para os romanos, mas os fariseus invejavam Jesus, porque embora eles fossem os doutores da lei, embora eles fossem os sacerdotes, eles viam que Jesus era muito superior espiritualmente a eles. Era um ser iluminado, era um ser de luz, uma luz que eles não tinham conquistado, uma luz que eles estavam longe de conquistar e que, inclusive, não estavam abertos a conquistar. Por quê? Porque estavam cheios de orgulho e dessa inveja com relação, né, a Jesus, dizendo assim, como que um carpinteiro, né, que embora, e vejam, esse carpinteiro era judeu como eles, era um irmão de raça, tanto quanto eles, né? Inclusive na sucessão lá no Novo Testamento disse que era da sucessão do rei Davi, né, Jesus, né, na sucessão genealógica. Mas mesmo assim a inveja era tão grande dos fariseus que eles não conseguiram ver em Jesus o Messias enviado. Eles eram potes emborcados, cheios de orgulho e de inveja, né? O segundo defeito do pote é o pote rachado. O ensinamento entra no pote, mas não se mantém lá. O progresso é muito lento. A pessoa acredita que aprendeu, mas logo em seguida tudo se foi e ela não sabe o que aconteceu. Esse defeito surge quando a pessoa está fixada a referenciais da roda da vida e, portanto, não tem a motivação correta
para buscar a liberação. Isto pode ser provocado por qualquer uma das 6 emoções perturbadoras, ou por combinações entre elas. Porque vejam, pessoal, o que é o pote rachado? Um pote que está rachado, você derrama água nele, mas a água vai vazando, vai esvaziando, né? Então, existem muitas pessoas que se aproximam dos ensinamentos espirituais muito empolgadas, muito entusiasmadas, mas aí vão vindo as obrigações de trabalho, as obrigações de família, o cuidado com os filhos, enfim, as questões materiais, e ela vai se distanciando dos ensinamentos, ou então mantendo uma proximidade apenas superficial. Vai ali numa missa no final de semana, ouve a homilia da igreja, vai ali no centro, ouve uma palestra num centro espírita, mas durante a sua semana ela está distraída com as coisas do mundo. E aí quando chega na semana seguinte ela fala assim, puxa vida, eu ouvi um negócio tão interessante na palestra da semana passada, mas não me lembro mais. Por quê? Porque ela não cultivou, né? Então esse pote rachado, ele representa essas pessoas que não cultivam os ensinamentos, gostam, né? Acham interessantes, mas, como diz o Lama, né, as emoções perturbadoras, aqui a gente poderia citar, por exemplo, as emoções perturbadoras do apego e da aversão, por exemplo, afastam a pessoa dos ensinamentos. Por que eu digo apego e aversão? Apego porque, por exemplo, a pessoa tem apego ao seu trabalho, tem apego à sua família, tem apego ao seu carro, tem apego à sua casa, e aí ela não sobra tempo para que ela, durante a semana, cultive os ensinamentos. Ela vai toda semana. Vamos supor que seja uma pessoa que vai lá na igreja toda semana, ou que vai lá no centro toda semana. Mas ela não sobra tempo durante a sua semana para que ela cultive os ensinamentos, para que ela se lembre que todas aquelas circunstâncias de vida que ela está vivendo são circunstâncias onde ela pode exercitar o aprendizado do Evangelho. E como ela não faz isso, então ela vai funcionando como um pote rachado, ou seja, ela é um receptáculo onde os ensinamentos entram, mas eles escoam em meio a essas preocupações materialistas que sugam todo o seu tempo e que não permitem que essa pessoa cultive os ensinamentos a ponto de que eles se enraizem na sua personalidade e transformem o seu modo de ser e o seu comportamento, né? Então esse é o segundo defeito do pote, o pote rachado, né? O terceiro defeito do pote é o pote envenenado, o caso mais grave. Aqui o Lama diz que o pote envenenado é o caso mais grave. Por quê? Porque nessa situação, os ensinamentos não produzem benefício, pois o pote está contaminado, corrompendo tudo o que nele é depositado. É quando a pessoa tenta converter os ensinamentos a exemplos de suas visões distorcidas. Isto também pode ocorrer por influência de qualquer uma das emoções perturbadoras. Então vejam, pessoal, por que o Lama aqui diz que esse é o defeito mais grave? Vejam que o adjetivo que qualifica esse pote é envenenado. É um pote cheio de veneno, né, de substância que mata. Aqui no caso mata o quê? Mata os próprios ensinamentos. Hoje em dia não é difícil nós vermos exemplos de potes envenenados, né? Nós vemos Jesus, por exemplo, transformado num coach de negócios materiais, né? Porque há igrejas que defendem a ida do fiel à igreja e ao culto para que ele tenha prosperidade material, para que ele compre um carro, para que ele ganhe uma boa casa, para que ele arrume um emprego, né? Ou seja, conseguiu se transformar ensinamentos de pura espiritualidade em mecanismos ou instrumentos e ferramentas para conquistas materiais, né? Isso é um exemplo bem característico de um pote envenenado. Mas nós temos que ter também muito cuidado conosco mesmo, né? Porque muitas vezes a gente tende a interpretar os ensinamentos de acordo com a nossa visão, né? Ou seja, a gente tenta colocar Deus à nossa imagem e semelhança, e não nós à imagem e semelhança de Deus, né? Então, o cuidado que nós temos que ter aqui para não sermos potes envenenados é isso, né? É lembrar que somos nós que temos que nos transformar para aproximar o nosso comportamento de um comportamento evangélico.
e não o evangelho que tem que se submeter aos nossos desejos. Isso deve ser um guia, inclusive, nas nossas preces, né? Há muitas pessoas, por exemplo, que diante da dificuldade oram para que Jesus afaste do seu caminho a dificuldade, quando na verdade a maneira correta de pedir seria que Jesus desse força para que a pessoa pudesse enfrentar a dificuldade com sabedoria e lucidez. Olha a diferença, né? Porque ao nos comportarmos assim, nós estamos tirando o veneno do nosso pote. E qual é o veneno do nosso pote? O egoísmo, né? A vontade de que as coisas aconteçam do jeito como a gente quer, e estamos abrindo o nosso pote para que entre nele o evangelho. Por quê? Porque nós estamos aceitando a dificuldade como uma proposta de aprendizado, como uma proposta amorosa de Jesus, que nós sabemos não quer o nosso mal, mas sim que a gente cresça espiritualmente, evolua e conquiste a felicidade genuína. Então é preciso ter muito cuidado para limpar o nosso pote interior, né? Para tirar todos os venenos que nele possam estar distorcendo a nossa compreensão dos ensinamentos, né? Então esse é o terceiro, a terceira característica do pote, né? E aí o Lama diz aqui no último parágrafo o seguinte: é importante que os ouvintes sejam bons potes. Pode acontecer de ouvirem e gerarem amargor, oposição, ou misturarem os ensinamentos com suas próprias teorias e continuarem a operar dentro de contextos limitados. Isto significa utilizar os ensinamentos para gerar habilidades capazes de produzir vitórias transitórias, ou seja, vitórias com todos os obstáculos inerentes à roda da vida. Eu achei aqui, pessoal, agora eu lendo o final do parágrafo, né? É impressionante a conexão, né, entre a nossa mensagem de abertura e essa expressão que o Lama utilizou aqui, né, dizendo que se nós não formos bons potes, nós vamos transformar os ensinamentos em ferramentas para adquirir habilidades capazes de produzir vitórias transitórias, né? E ele ainda desdobra isso, ou seja, vitórias com todos os obstáculos inerentes à roda da vida. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Vitórias transitórias, falso êxito, né? Nossa mensagem de hoje foi êxito, né? E as vitórias transitórias são falso êxito, né? Então, por exemplo, quando nós falamos sobre aquelas igrejas que muitas vezes usam o próprio evangelho para que o evangelho se transforme numa espécie de teologia da prosperidade, né? Ou seja, para que a pessoa passe a frequentar o culto e a ser um fiel da igreja porque ela vai ter prosperidade material, ainda que a pessoa consiga, e muitas vezes consegue, porque nós sabemos o poder da fé, né? A fé é muito poderosa, né? A fé é extremamente poderosa, a fé transporta montanhas, como diz Jesus, né? Mas a pessoa vai usar o poder dessa fé para obter conquistas, como a gente disse ali, um carro, uma casa, né? Um emprego, que são vitórias transitórias, né? São vitórias que vão trazer dentro de si toda a insatisfação e insegurança própria à natureza dessa vida material. Por quê? Porque elas são impermanentes, né? Então, ainda que eu conquiste um carro, né? Ainda que eu adquira uma casa, né? Ainda que eu consiga um emprego, todas essas coisas não vão solucionar o problema básico da existência humana, que é o problema da morte, né? É o problema de que nós vamos nos despedir dessa vida em algum momento que nós não sabemos qual é. Nós temos certeza que ele virá, mas nós não sabemos qual ele é. E as vitórias transitórias, né, elas não trazem a felicidade genuína, que é a conquista sobre a própria morte. Ou seja, as vitórias transitórias, elas trazem em si uma característica que dentro do budismo é chamada de
sofrimento pervasivo, ou seja, um sofrimento que permeia todas as situações da nossa vida material, sejam elas situações felizes ou situações infelizes, né? Por quê? Qual é esse sofrimento? É a insatisfatoriedade, né? Ou seja, nesses exemplos que nós citamos, a pessoa adquire um emprego, a pessoa consegue um bom carro, a pessoa consegue uma casa, mas ela está ali lutando com a impermanência, né? Sabendo que o carro está envelhecendo, que o carro pode ser roubado, né? Que o carro pode bater, pode ser arranhado, que a casa tem infiltração, né? Que a caixa d'água dá defeito, né? Que o emprego ele não tem o aumento que gostaria de ter, não recebe o salário no dia certo, ou enfim, todas essas coisas que vêm agregadas a todas essas vitórias transitórias, né? Por isso que nós dissemos aqui que é muito interessante que o Lama conclua essa passagem exatamente falando sobre vitórias transitórias, porque elas remetem ao conteúdo da nossa mensagem de hoje, né? Ou seja, nós temos que ter lucidez para não nos deixarmos enganar pelos falsos êxitos. Nós precisamos desenvolver a motivação correta, que é a motivação de conquistar méritos espirituais que vão nos ajudar a avançar no caminho espiritual, não só nessa vida, mas inclusive em vidas futuras, né? O que nós devemos focar através dessa motivação correta é a prática das ações virtuosas, porque são práticas que vão gerar méritos, que vão nos permitir renascer em outras vidas em condições cada vez mais favoráveis a um avanço em direção à perfeição espiritual.